Primeira linha, Flamengo decide liberar jogador. Felipe Luiz é pego de surpresa antes da decisão e pré-jogo. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 200 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje tem Internacional e Flamengo, o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O Mengão que tem a vantagem, porque venceu o jogo de ida por 1-0 no Maracanã. Por isso, qualquer resultado de empate, o Flamengo se classifica. Em caso de vitória do Internacional por 1 gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. E para que o Inter passe de fase de forma direta, teria que vencer por 2 ou mais gols de diferença. Portanto, o Flamengo já entra em campo classificado. 0-0 garante a classificação do Mengão. Vai ser um jogo muito difícil, a tendência é que alto nível de competitividade e o técnico Felipe Luiz que vai precisar fazer escolhas para quem vai começar jogando, quem ele vai relacionar, quem vai ficar fora da lista de relacionados. Lembrando que a maioria dos jogadores viajaram aqui para Porto Alegre, ficaram aqui ao longo da semana, desde a partida do Campeonato Brasileiro. Apenas o Eric Pulgar, que segue tratando da cirurgia no pé direito, não veio para cá. O restante do elenco, todo mundo aqui treinando ao longo da semana para esta partida. E aí o Felipe Luiz vai precisar definir quem estará disponível e quem não estará disponível para este jogo. A provável escalação do Flamengo para essa partida tem o Rossi no gol, a linha defensiva formada por Varela pelo lado direito e uma novidade na zaga. Danilo pode começar jogando ao lado de um dos Léos, Léo Pereira ou Léo Ortiz, e do lado esquerdo o Alexandro. No meio-campo, Jorginho, Saúl, que fez um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro e pode começar de titular, e a Arrascaeta fecham o meio-campo. E no ataque, Gonzalo Plata, Samuel Lino, Bruno Henrique ou Pedro. Bruno Henrique que fez o gol da vitória lá no Maracanã, mas o Pedro entrou em campo pelo Brasileiro e fez 2 gols no Beira-Rio. Então é uma concorrência aí no ataque. Na zaga, a possibilidade de Léo Ortiz ou Léo Pereira serem preservados, os dois que estão com nível alto, né, de minutagem, porque o Danilo não estava à disposição, então a dupla fez muitos jogos em sequência e hoje, com o retorno do Danilo, depois de ter já se recuperado, pode ser que um dos Léos não comece jogando, seja relacionado, né, fique à disposição, mas não comece jogando e a dupla da zaga seja formada por Danilo, Léo Ortiz ou Léo Pereira. O Felipe Luiz que vai precisar definir isso. Ontem o Flamengo encerrou as suas atividades na parte da tarde, final da noite, voltou para o hotel para fazer a concentração. Hoje tem pré-eleção, o Felipe Luiz mostra ali alguns vídeos, como de praxe, e define a escalação, quem começa jogando, quem fica no banco de reservas, tudo é definido hoje. Mas muitos jogadores de altíssimo nível à disposição para o Felipe Luiz escolher aquilo que for melhor para colocar em campo. O Internacional, que deve ser uma equipe muito diferente da que entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro, quando todo mundo foi preservado no domingo. Praticamente nenhum dos considerados titulares começou jogando no domingo pelo Brasileirão. A tendência é que agora todos retornem, esse jogo que é muito importante para o Internacional, e vai ser uma equipe em campo parecida com a que atuou no jogo de ida no Maracanã. Uma curiosidade, o Flamengo informou ontem à noite, né, a respeito do Daniel Sales, o lateral que veio para cá, treinou com a equipe ao longo da semana, mas retornou ontem à noite para o Rio de Janeiro para se juntar ao grupo Sub-20 que disputará o jogo do Mundial da categoria no sábado no Maracanã contra o Barcelona. Então, o atleta que estava à disposição do Felipe Luiz, treinou com a equipe aqui ao longo da semana, ficou disponível, fez as atividades com a equipe profissional, mas decisão tomada da comissão técnica, Daniel Sales, portanto, voltando ao Rio de Janeiro para integrar o elenco Sub-20. O Flamengo ontem também divulgou os relacionados da categoria para esta partida, com o Matheus Gonçalves entre as opções, o Lohan também e o João Vitor. A lista de relacionados completa é a seguinte: Carbone da Mata, Daniel Sales, Douglas Telles, Eduardo Jung, Fabiano, Felipe Tereza, Guilherme Gomes, Gustavo, Iago, João Alves, João Vitor, Joshua, Caio Nóbrega, Léo Nanete, Lohan,
Lucas Furtado, Matheus Gonçalves, Pablo Lúcio, Pedro Leão, Ian Roberto, Chola e Wanderson, esses, portanto, relacionados para este duelo importante que vai acontecer no Maracanã. Importante também a torcida do Flamengo marcar presença. Ainda tem ingressos disponíveis, muitos ingressos disponíveis, com preço bem acessível, inclusive, para que a nação rubro-negra compareça e empurre o Flamengo, que é o atual campeão da competição, defende aí então o título e quer ir em busca do bicampeonato. Falando sobre crias do Flamengo, vou falar sobre a situação do Vitor Hugo, o jogador que está aqui em Porto Alegre, está treinando com o time, não está inscrito na Libertadores, mas fez as atividades junto com a equipe ao longo dos dias e trabalhou, né, com o técnico Filipe Luiz, mas pode ser negociado pelo Flamengo ainda nesta janela de transferências. Um mês após retornar de empréstimo do Göztepe da Turquia, o meia volta a despertar interesse do Famalicão de Portugal. As partes avaliam a possibilidade de empréstimo, mas o Flamengo faz questão de preservar, de ter, né, o direito a uma parte dos direitos, uma fatia dos direitos econômicos do jogador, acreditando em um retorno financeiro futuro. O Famalicão já tinha demonstrado interesse, o Flamengo não conseguiu entrar em um acordo para fazer esse empréstimo e agora as conversas retomaram e pode ser que ele seja negociado nesta janela que fecha no próximo dia 2 de setembro. Agora eu vou falar sobre o contrato de patrocínio master do Flamengo, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo já no final do dia. Ontem houve, né, a votação, a reunião, e foi aprovado com 97,8% de aprovação o novo patrocínio master. 679 conselheiros votaram a favor do patrocínio master da Betano, que vai ser pago em algumas parcelas ao longo desses anos de parceria, que vai até 2028, e já agora, 7 dias após a assinatura, o Flamengo vai receber 85 milhões e 500 mil reais. Depois, no dia 10 de janeiro de 2026, o Flamengo recebe 128 milhões e 250 mil reais. 10 de maio de 2026, 64 milhões e 125 mil reais. Novamente, mais uma parcela dessa no dia 10 de setembro de 2026. Aí, no dia 10 de janeiro de 2027, 128 milhões e 250 mil reais. 10 de maio, 64 milhões 125 mil reais, assim como no dia 10 de setembro de 2027. E aí as últimas parcelas em 2028. 10 de janeiro, 128 milhões e 250 mil reais. 10 de maio, 64 milhões e 125 mil reais, e assim também no dia 10 de setembro de 2028. Essa, portanto, são as parcelas que o Flamengo vai receber por esse acordo, o maior acordo de contrato, né, de patrocínio master do futebol brasileiro, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. Mudando de assunto, vou falar sobre a situação do Léo Ortiz, zagueiro do Mengão, que despertou o interesse da equipe do Napoli. O clube italiano está de olho no Léo Ortiz e vai enviar representantes ao Brasil para observar o zagueiro no confronto de hoje da Libertadores. O técnico do clube italiano, Antônio Conte, já aprovou o negócio e aguarda um desfecho, querendo então a contratação do Léo Ortiz. O Flamengo não pretende negociar o zagueiro, a não ser que chegue uma oferta realmente irrecusável. Mas fora isso, só se pagar a multa que tira o Léo Ortiz do Flamengo. Então terão representantes aqui no Beira-Rio da equipe do Napoli de olho no Léo Ortiz, que é um jogador de altíssimo nível, né? 29 anos e está despertando interesse na Europa. E agora o Flamengo vai fazer de tudo para tentar segurar o jogador. Quem o Flamengo não deve segurar é o Juninho. Primeira contratação da era BAP, pode ser que seja negociado. O Juninho perdeu espaço no Flamengo e pode completar hoje 4 jogos sem ser relacionado. O Juninho, então, que com isso fica disponível para ser negociado. Ainda não chegou nenhuma proposta oficial pelo Juninho, mas como o Filipe Luiz já demonstrou que ele está no final da fila, o Flamengo pode negociar o jogador ainda nesta janela de transferência. Clubes árabes já apareceram com a intenção de contratar o jogador por empréstimo. O Flamengo não levou adiante as negociações, mas pode ser o fim da linha para o Juninho no Flamengo
o Flamengo que já está disposto a liberar o jogador, já tomou essa decisão que, como ele não está nos panos aí do Filipe Luís, perdeu muito espaço, está ficando de fora, pode estar sendo, sim, negociado ainda nesta janela de transferências. Inclusive, eu quero saber de vocês se vocês acham que o Flamengo faz certo em liberar o Juninho. Você acha que é certo o Flamengo, nesta janela, se aparecer um bom contato pelo atacante, ele ser liberado? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que a sua opinião ela é muito importante para todos nós, então comenta aqui. Liberaria ou não o Juninho por empréstimo, a equipe árabe ou qualquer outro clube que chegue interessado pelo jogador? O Flamengo que tem um elenco recheado de grandes nomes e por isso a concorrência ela é altíssima no ataque, na defesa, no meio-campo. Inclusive o Filipe Luís ele foi pego de surpresa antes dessa decisão, porque 10 jogadores podem ser levados nesta data FIFA pelas suas respectivas seleções, tanto pela seleção brasileira, seleção uruguaia, quase que um time completo, né? Faltou apenas o goleiro, mas o Varela está na pré-lista do Uruguai, o Léo Ortiz e o Léo Pereira estão na pré-lista da seleção brasileira e o Alexandro está na pré-lista da seleção brasileira. No meio-campo, De La Cruz na lista do Uruguai, Carrascal na lista da Colômbia, Arrascaeta na lista do Uruguai, Matias Vinha na lista do Uruguai. No ataque, Gonzalo Plata está na lista para a data FIFA com a equipe do Equador e o Samuel Lino está na lista de possível convocado pelo técnico Ancelotti pelo Brasil. 10 jogadores podem desfalcar o Flamengo nesta data FIFA de setembro, período que certamente não terá jogos, mas que o Flamengo vai usar para trabalhar, né, a equipe, para focar na preparação para a continuação do Brasileiro, Libertadores, e 10 jogadores podem estar com as suas respectivas seleções, mostrando o nível absurdo que tem o elenco do Flamengo. E para finalizar, vou atualizar vocês a respeito do Pablo Mari, ele que fez história no Flamengo e agora pode ser o novo reforço do Botafogo. O Botafogo está interessado em contratar o zagueiro, é uma negociação difícil para tirar o atleta da Fiorentina, mas Botafogo se movimenta no mercado para tentar a contratação do ex-zagueiro do Mengão. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para você curtir. Muito importante quando você curte, dá um recado pro YouTube de que o conteúdo ele é relevante. Manda pros seus amigos. Hoje a gente entra ao vivo a partir das 7h30 da noite com o melhor pré-jogo e também a melhor transmissão desta partida entre Internacional e Flamengo. Por isso é importante você se inscrever no canal. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você ser notificado de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, no futebol internacional e principalmente no Clube de Regatas do Flamengo. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.